Amém, louvado seja Deus. Livro de Ruth, no capítulo 1, eu quero transmitir o que o Senhor colocou no meu coração. Gostaria de convidar meu esposo para estar intercedendo em favor da minha vida aqui juntamente conosco. Aleluia, louvado seja Deus. Livro de Ruth, no capítulo 1. Irmãos, e eu quero dizer para o pastor Pedro que Deus usou a vida dele aqui nesse altar. No culto de sexta-feira, algumas sextas-feiras passadas, o pastor Toniel estava ministrando a palavra de Deus e Deus colocou uma palavra no meu coração. Só que, irmãos, a gente é muito falho diante da presença do Senhor. Até mesmo para fazer a vontade do Senhor, às vezes nós queremos impor as nossas. E o pastor Toniel, ele dizia na ministração dele assim: às vezes Deus fez uma promessa na sua vida, às vezes Deus determinou algo para a sua vida, mas nós queremos conduzir aquele algo da nossa própria maneira. E eu me lembro que nesse dia o Senhor tinha me dado uma palavra, um propósito para que eu fosse ministrar. E eu perguntei para Deus: Deus, o Senhor vai me mandar pregar isso todos os dias? Aí Deus me levou lá em Noé. O período de que Noé ficou construindo a arca foi cerca de 100 a 120 anos. E nesse período Noé pregou para que as pessoas mudassem as suas vidas. Noé não fugiu do seu chamado, Noé fez. Apesar de que as pessoas estavam com seus corações endurecidos, Noé fez. E eu estava questionando a Deus. E o Senhor dizia ao meu coração: onde quer que você esteja, o que quer que eu te diga, quantas vezes eu te disser, você vai dizer. Irmãos, há mais ou menos uns 13 anos atrás, eu trabalhava como babá para uma família. Aos finais de semana eu estudava, e aos finais de semana eu trabalhava como babá para essa família. Eu só ia aos sábados e aos domingos, então eu acompanhava eles nas festas, nos lugares, para eles divertirem, e eu ficava lá cuidando da criança deles. E eu me lembro que nós fomos almoçar num restaurante e o filho dele se afastou de um lugar. E eu não estava na presença do Senhor nessa época, eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos. E a mulher, ela veio na minha direção. Hoje, depois de tanto tempo, eu não me lembro da fisionomia dela, mas eu pedi para Deus que eu queria encontrar com essa mulher. Ela falou assim: filha, eu não conheço a sua vida, nem nunca te vi. Mas Deus está te mandando voltar para a presença do Senhor. E quando você voltar, você vai fazer o que Ele te mandar. E eu me lembrei desse dia. Estava num restaurante lá no centro da cidade. E eu estou aqui. E há mais ou menos um mês atrás, irmãos, estava enfrentando uma batalha espiritual tão grande. Foi uma mulher de Deus lá no meu trabalho orar para mim. E o jeito que a mulher falou lá no centro, essa mulher de Deus falou para mim: pregue o que Deus te mandar. Faça o que Deus te ordenar. E a palavra de Deus para você também nessa noite é essa: o que Deus mandar você fazer, irmão, não retenha. Onde Deus mandar você ir, faça, vá e faça. Cumpra a vontade de Deus. Nós somos servos do Senhor. Servos quer dizer, em significado de servo é escravo. Nós somos servos do Senhor. Estamos na dispensação do Senhor para que Ele diga para nós o que devemos fazer. Quero que você abra sua Bíblia no livro de Ruth. Todos encontraram? Diz amém. Livro, capítulo 1, no versículo 16, a palavra diz assim: disse, porém, Ruth: não me instes, quer dizer, não insista para que eu te abandone e deixe de seguir-te para onde quer que tu fores. Para onde quer que tu fores eu irei, e onde quer que tu pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa não seja a morte me separar de ti. Amém? Louvado seja Deus. Vamos falar com Deus. Ore ao Senhor. Irmãos, eu estou aqui como um instrumento do Senhor. Louvado seja Deus. Se fosse a Rafaela, talvez eu escolheria uma outra mensagem, mas eu quero ser instrumento do Senhor. Não quero fazer nada de mim. E eu quero que você convide o Senhor para falar com você, porque eu preciso demais
que o Senhor fale comigo. Nós precisamos de mais. E quando nós abrimos o nosso coração e aceitamos o que vem de Deus, é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso se sentir transformado, se sentir em transformação. É muito maravilhoso estar na dispensação do Senhor. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade. Tu és santo, tu és bendito, tu és maravilhoso. Ó Pai, eu te louvo por essa oportunidade, ainda que eu não mereça, Senhor. Eu sei que o Senhor está neste lugar e o Senhor está sobre essa igreja a ouvir cada oração. Ó Pai, venha falar conosco, Senhor, venha nos dar a tua força, venha nos dar a tua graça, Senhor, venha nos alimentar por meio da tua palavra. Ó Pai, tu és fiel, tu és santo, tu és bendito, tu és poderoso, tu és maravilhoso, e nós estamos aqui diante de ti para te adorar e para te bendizer, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Assente-se no seu lugar. Glorifique o Senhor bem alegre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero compartilhar essa palavra que Deus colocou no meu coração. A palavra do Senhor vai dizer que existia um homem chamado Elimeleque, e ele era casado com uma mulher por nome de Noemi, e eles faziam parte do povo de Deus. A Bíblia vai dizer que nos tempos dos juízes, quando as pessoas pecavam contra Deus, Deus deixava aquele povo perecer, para que aquele povo pudesse se arrepender e se voltar de novo para o Senhor. A palavra do Senhor vai dizer então que houve uma grande fome lá na tribo desse homem e dessa mulher. Então eles pegaram as suas famílias e foram embora daqueles lugares. Foram para o lugar onde eles poderiam dar o sustento para a sua família. E a palavra do Senhor vai dizer então que aquela mulher com aquele esposo, eles vêm a ter 2 filhos em outra terra. Não era a tribo de Judá, se eu não me engano, que eles pertenciam. E a palavra do Senhor vai dizer que eles têm 2 filhos. Um casal com a sua família, abençoados, servos do Senhor, que mesmo não estando na sua terra, a qual eles pertenciam, ainda assim eles levavam o nome do Senhor. E a palavra do Senhor então vai dizer que então aquele homem, o esposo daquela mulher, vem a falecer, os seus filhos vêm a se casar. E a palavra do Senhor vai dizer que então os 2 filhos daquela mulher, Noemi, vem a falecer. Uma casa com uma senhora e 2 noras. E quando nós meditamos na palavra do Senhor, nós vemos que naquela época o homem era o principal provedor. A mulher, ela tinha a função, a responsabilidade de gerar filhos e cuidar do lar. Então havia ali 3 mulheres que talvez não tinham como se sustentarem sozinhas, cujos seus esposos haviam falecidos. Noemi não perdeu somente o seu esposo, ela perdeu os seus 2 filhos. E a Bíblia relata que ela virou uma mulher amarga. E talvez nós venhamos a criticar essa mulher. Mas imagine só, você saiu da sua terra onde você passava fome, você vai para um determinado lugar, você está com a sua família, com seu esposo, com seus filhos. Então a morte bate na porta e não leva só um filho, não leva só o esposo, ela leva todos os seus filhos e seu esposo. Aí ela recebe a notícia que lá onde ela vivia, a ira de Deus já tinha acalmado, voltou a ter alimento lá. Vou voltar para lá. Eu tenho familiares lá. Meu esposo tem familiares lá. Alguém vai me receber de forma que eu possa sobreviver. E a palavra do Senhor vai dizer então que ela coloca no seu coração que ela retornaria para a sua tribo. Então ela chega até as suas 2 noras, que eram casadas com seus filhos, Ruth e Orfã. Não sei pronunciar o nome de Orfã, órfã, não sei, mas é assim o nome dela. Olha, eu vou retornar para minha casa, vou retornar para minha terra.
acabou aqui, meu esposo já não está mais aqui, os meus filhos faleceram, e vocês retornem para a casa de vocês, retornem para os pais de vocês, que quando vocês retornarem, talvez vocês possam casar de novo, vocês possam reconstruir a sua vida. Aquela mulher sabia que, entre aspas, o seu futuro estava condenado, mas ela não tinha que condenar o futuro das suas noras. Talvez fossem mulheres novas e poderiam recomeçar. Então aquelas duas mulheres choram e falam assim: nós não vamos voltar para a nossa casa. Mas Noemi sabia a realidade daquela situação. Noemi tinha consciência do que tinha acontecido. Ela fala: então retornem. A orientação de Noemi para aquelas mulheres era para que elas retornassem para suas casas, recomeçassem as suas vidas. E a palavra do Senhor vai dizer que então Orfã recolhe as suas coisas e retorna. Mas Ruth, aleluia, louvado seja Deus, ela vira para Noemi e ela diz: eu não vou voltar. Porque naquele tempo não era como hoje. Aqui nós temos uma igreja e nós estamos servindo a Deus. Ali no outro bairro tem uma igreja com o povo servindo e adorando a Deus. Na outra cidade também tem, no outro país também tem. Se eu mudar de cidade, se eu mudar de país, eu continuarei adorando a Deus. O povo de Deus era reunido nas tribos, e se aquelas mulheres retornassem, elas retornariam para os seus costumes, retornariam para os seus deuses, que eram imagens, que eram esculturas, que não era o Deus verdadeiro. Então Ruth colocou no seu coração: eu não vou voltar. Imagino que no coração de Ruth ela estava dizendo: quem conhece a Deus e a intimidade do Senhor jamais vai voltar para deuses que não fazem nada. Sabe aquela pessoa que coloca no seu coração de adorar a Deus em espírito e em verdade, e que nada tira isso dela? Seja na fartura, seja na perseguição, seja na enfermidade, seja na bonança. Porque existem pessoas, irmãos, que só buscam a Deus na dificuldade. E existem pessoas que só buscam a Deus quando está feliz demais, mas quando está triste, está abatido, não busca. Mas Ruth colocou no seu coração: eu não sei o que o futuro me reserva, mas desse Deus eu não abro mão. Desse Deus eu não abro mão. Nós vamos sair daqui, eu não sei o que nós vamos chegar lá. Eu nem conheço esse povo, não sei os costumes dele. Estou acostumada aqui com essa casa, mas eu vou. Irmãos, e a palavra do Senhor vai dizer que elas foram. A Bíblia conta que elas chegam até a cidade. Noemi estava defasada, estava arrasada, estava acabada, não tinha mais nenhum prazer na sua vida. A alegria dela tinha ido. Irmãos, e quantas das vezes somos abandonados no momento mais cruel da nossa vida? Porque nós já não temos mais nada a oferecer. O que eu vou fazer com uma mulher que é viúva, perdeu seus filhos, está amarga, amargurada, só sabe reclamar, só sabe blasfemar? O que eu vou fazer com essa mulher? Atrás dessa mulher, eu vou voltar para a casa dos meus pais, vou casar de novo, vou recomeçar a minha vida. Mas Ruth não. Ruth tinha uma característica que todo cristão deve ter: lealdade. Então ela vai. Ruth começa a trabalhar para adquirir o sustento para as duas. Irmãos, e quando você é fiel, você não precisa fazer propaganda de si mesmo. Deus leva seu nome. Quando você honra ao Senhor em toda a sua forma de viver, você não precisa ficar se gabando dos seus feitos. Eu fiz isso, eu faço aquilo, eu larguei tudo e vim com ela, é eu que sustento Noemi. Ruth não tinha isso no seu coração, não. Ela queria só conseguir um lugar para ela trabalhar, para ela ter sustento e levar para sua sogra. Mas irmãos, aquele que é fiel a Deus e que tem o seu coração voltado para Deus, Deus encontra ele onde ele estiver. Não importa onde você esteja,
Porque, irmão, para Deus, Ele não está interessado se você tem um Fusca ou se você tem um Camaro. Deus não está interessado se você mora num apartamento ou numa casa alugada. Isso para Deus não significa nada. Mas o seu coração significa tudo para Deus. E o que você tem feito significa muito para Deus. E a Bíblia vai dizer, existia uma lei lá naquela época que cada pessoa, cada homem deveria deixar a sua linhagem. Então, quando o homem se casava e ele morria, a sua esposa, que não tivesse filho, era dada para o seu irmão, para que ela tivesse filho com esse irmão e a linhagem dele fosse preservada. Só que no caso de Ruth, o esposo dela havia morrido e o seu cunhado, irmão do seu esposo, também havia morrido. Então era necessário que ela se casasse com alguém da linhagem do seu esposo, para que a linhagem dele fosse preservada. E eu vou te dizer que essa linhagem era muito importante e ela é para nós. A Bíblia vai dizer então que ela começa a trabalhar numa, tipo uma lavoura, e lá o Senhor a honra, porque ela seguiu as orientações da sua sogra, que era uma mulher que estava instruindo ela para que ela fosse recebida, para que ela fosse aceita. E a Bíblia vai dizer então que o proprietário daquela terra acha graça aos olhos de Ruth. Acha ela uma mulher diferente, uma mulher que era diferente de todas as demais. Ele tinha várias moças que trabalhavam naquela lavoura, mas Ruth se destacava. Ruth, ela era diferenciada. Tinha algo ali em Ruth que as outras não tinham. Irmão, e é assim que você tem que ser visto lá no mundo. Tem algo em você que o mundo não diferencia. E a palavra do Senhor vai dizer então que aquele homem, ele ama Ruth. Então ele toma Ruth por sua esposa. E Ruth é honrada. Ruth gerou a linhagem de Jesus. Ruth era bisavó de Davi, que é da linhagem de Jesus. Uma mulher estrangeira, porque naquela época os casamentos estrangeiros não eram muito bem aceitos. Os homens tinham que casar com mulheres da sua terra para que outros deuses não se adentrassem entre o povo de Deus. Mas uma mulher estrangeira, quebrando os protocolos, fez a diferença lá no meio do povo de Deus, conquistou o coração de um homem, foi honrada e trouxe à sua linhagem o maior homem que pisou nessa terra, o Jesus de Nazaré, pelo qual hoje você está aqui. Aleluia, Jesus. Irmãos, e o Senhor colocava no meu coração um versículo que está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 3. Porque já é manifesto que vós sois carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tintas, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Para Deus, nós somos uma oferta. Quando nós lemos no livro de Levíticos, quando o Senhor ensina Moisés para repassar para o povo como é que o povo teria que sacrificar. Moisés, se for um bezerro, o sacrifício é assim. Se for um cordeiro, o sacrifício é assim. Moisés, se o pecado for assim, o sacrifício é assim. Se o pecado vier de um príncipe, o sacrifício é assim. Deus estava ensinando a Moisés para que Moisés ensinasse para o povo a forma certa de se sacrificar, de oferecer uma oferta para Jesus, seja ela de gratidão, seja ela por perdão, seja ela por celebração ou para adoração. E hoje nós estamos em terra, oferecendo o nosso corpo como um sacrifício vivo pelo nosso Deus. Mas eu quero te perguntar uma coisa que Deus me perguntou. Deus, Ele nos confronta. Qual tipo de oferta que você é? Qual o tipo de oferta que você tem sido? A Bíblia vai dizer que quando a oferta ela era aceita pelo Senhor,
ela subia como incenso de cheiro suave. Quando a oferta ela não era aceita, ela possuía um cheiro desagradável às narinas do Senhor. E você é essa oferta para o Senhor. A sua vida como oferta a Deus, ela tem sido agradável às narinas de Deus? Nós temos correspondido às expectativas que o Senhor tem colocado em mim e em você? Porque nós somos cartas nessa terra e tem alguém lendo você, tem alguém me lendo. E o que será que essa pessoa está recebendo de mim, mesmo quando eu não estou pregando? Será que é agradável essa carta? Será que traz uma boa notícia? Será que traz amor? Será que traz perdão? Será que traz a lealdade de Ruth? O que será que essa carta que somos nós está ministrando para o mundo? Ou estamos sendo dignos de vergonha para Deus? Estamos sendo dignos da ira do Senhor? Nós somos ofertas e somos sacrifício para Deus. E para o mundo nós somos cartas. Estamos levando ofertas para o Senhor com a nossa forma de vida, e essa oferta tem sido uma carta aqui na terra para o mundo. E hoje o Senhor está exortando a você, exortando a mim, para o tipo de vida que nós estamos vivendo. Se essa oferta tem sido agradável ao Senhor, porque sabe o que o Senhor fazia com as ofertas que cheiravam mal? Ele rejeitava. Não aceito este sacrifício, eu rejeito. E quantos têm sido rejeitados pelo Senhor, as suas obras têm sido rejeitadas pelo Senhor, mas o orgulho, o ego é tão grande que já se tornou incapaz de perceber que está sendo rejeitado pelo Senhor. Porque para Ele está tudo bom demais. Eu estou fazendo demais. E quantos de nós estamos transmitindo a voz do Senhor, a mensagem de Cristo, o sacrifício do Senhor para o mundo de maneira totalmente errada? Quantos de nós, ao invés das pessoas olharem para nós e desejarem ter o que nós temos, a fala é misericórdia ser como ciclano? Quantos crentes, irmão, que ouve isso? Se for para ser crente igual a você, eu prefiro não ser. Eu sei que isso é desculpa. Mas quantos de nós estamos dando testemunho que envergonha o nome do Senhor? E a Bíblia vai dizer em Mateus: ai daquele de onde vier o escândalo. Ai daquele. Irmãos, eu não sei porquê, e eu sei que também é para mim. O Senhor está querendo uma transformação de nós, uma mudança de vida. E enquanto Deus me der voz e colocar isso no meu coração para eu ministrar, eu vou ministrar. Onde é que Ele me enviar, eu vou ministrar. Desde sempre que esteja dentro do plano e da vontade do Senhor. Há alguma coisa em nós que possa estar desagradando ao Senhor. E muitas das vezes estamos cegos espiritualmente a ponto de não ver tal falha. Irmãos, acontece isso com muito crente. Ele comete uma determinada falha, aí ele é repreendido, ele sente uma culpa imensa. Mas aí vai de novo, mesmo pecado. Aí chega um ponto que ele não sente mais culpa, não sente mais arrependimento, não sente mais vergonha de Deus. Tá tudo bem. Está tudo certo. Irmãos, e é tempo de nós lavarmos as nossas vestes. É tempo de purificarmos o nosso coração. Se você pode, abre a sua Bíblia aí no livro de Salmos, no capítulo 15. Aleluia, louvado seja Deus. Não precisa se colocar de pé, é bem rapidinho mesmo. Aleluia, louvado seja Deus. Porque a nossa caminhada nessa terra aqui, irmãos, ela é curta, ela é passageira. Ela vai passar como um piscar de olhos. Quantas pessoas estavam aqui e já não estão mais? Quantas pessoas partiram tão cedo? Quantas pessoas da nossa família poderiam estar aqui, mas não está mais? É porque nós não devemos nos apegar à nossa vida terrena. Livro de Salmos, no capítulo 15, chama o bom cidadão. Cidadão é morador, aquele que vive, aquele que reside.
Mas o bom cidadão não está falando de cidadão dessa terra. Está falando de cidadão do céu. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Na sua casa de oração, no seu lugar secreto, no seu templo. Quem vai habitar, Senhor? Aí a Bíblia vai dizer: quem morará no teu santo monte, Senhor? Quem vai viver? Quem vai morar com o Senhor? Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça, fala a verdade no seu coração. Aquele que não murmura com a sua língua, nem faz ao mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Aquele cujos olhos despreza o que é vil, mas honra aos que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu, mas contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Esse é o padrão do cidadão do céu. Eu e você estamos encaixando nesse padrão? Dá para ser aceito? Porque nós temos as leis da terra que nós temos que obedecer. Se você completou maioridade, você é obrigado a fazer seu título de eleitor, você é obrigado a votar. Se você não votou, você tem que ir lá e justificar. Não tem as leis da terra? Pois é, o Senhor também estabeleceu leis para que nós venhamos morar lá no céu de glória. Não pode viver de qualquer maneira, porque para a lei da terra existe a cadeia, mas para a lei do céu existe o inferno. Irmãos, e o Senhor mais interesse em nos abençoar nessa terra é que nós sejamos salvos. Mateus vai dizer: se a sua mão te faz pecar, arranca a sua mão. Irmãos, isso é a linguagem tipo uma parábola. Se seus pés te faz pecar, arranca seus pés. O importante é que você entre no céu. É melhor você entrar no céu manco, sem uma mão, do que entrar no inferno com tudo. A Bíblia diz. Ou seja, o Senhor está dizendo: renuncia o que necessita ser renunciado, mas seja fiel a Deus. O que é que tem feito? O que é que tem te levado ao pecado? O que é que tem te destinado a cada dia, todos os dias, e você não consegue se libertar? Renuncia. Abre mão. E o Senhor colocava no meu coração a palavra de Ruth, porque Ruth demonstra lealdade. Irmãos, procura uma pessoa leal e fiel a você. Se eu chegar perto de você, quem que é leal a você? Você vai contar nos dedos. Procura uma pessoa que vai estar com você na sua maior miséria. Vai ser nos dedos. Pergunta a uma pessoa que vai te honrar quando você for nada. Porque hoje em dia, irmãos, nós não sabemos honrar o nosso próximo. A Bíblia vai dizer que nós devemos fazer todos os nossos próximos superior a nós. Sabe o que isso quer dizer? Façam todos, reconheçam todos como o melhor a você. Mas hoje em dia, cada um se acha melhor. Talvez pela sua aparência física, eu sou melhor que ciclano. Talvez pela condição financeira, eu sou melhor que ciclano. Talvez pela minha posição na sociedade, eu sou melhor. Talvez pelo meu cargo, eu sou melhor. Mas, irmãos, quando nós chegarmos diante de Deus, ninguém vai chegar de carro, não. Ninguém vai chegar de roupa bonita, não. Ninguém vai chegar: Senhor, eu sou pastora, tá? Senhor, eu preguei todas as vezes que o Senhor me chamou. Sabe o que o Senhor vai olhar? Para o meu coração, para o seu coração. Quais foram os tipos de obras que você exerceu nessa terra? Qual o tipo de carta que você foi para o mundo? Qual o tipo de oferta que você foi para Ele? Irmãos, desprenda dessas coisas dessa terra. Não te leva a nada. Muitas das vezes, quando alguém entrega algo para nós: olha, Deus está dizendo que vai te honrar. Nossa, Deus vai prosperar. Deus vai me dar carro, Deus vai me dar casa. Mas nós precisamos aprender que honra é ver o Senhor face a face. Honra é você dobrar o seu joelho no seu quarto, nem conseguir falar e só chorar de tamanha presença do Senhor. Isso é honra.
Porque não valorizamos mais isso, irmãos? Entrar no nosso quarto, fechar a porta e se derramar na presença do Senhor. Isso é honra. Você está andando na rua, ninguém está entendendo o que está acontecendo, mas Deus está falando com você e você está falando com Deus. Você está lá no seu trabalho, você está cozinhando, você está fazendo qualquer coisa e lá está Deus falando com você. Irmão, isso é honra. Porque apesar do véu ter sido rasgado, apesar de todos nós ter acesso ao Pai, são poucos que ouvem a voz de Deus. Porque ao procurar essas pessoas, o Senhor não encontra liberdade. O Senhor não encontra um coração aberto. O Senhor não encontra um coração puro. Irmãos, nós estamos nessa igreja, nessa terra, como igreja do Senhor, como a noiva de Cristo. Engana-se quem pensa que Jesus aceita uma noiva qualquer. Quando você foi escolher o seu parceiro, o seu esposo, a sua esposa, quando você olhou para a sua esposa, foi algo diferente, ela se destacava assim como foi com Boaz. Essa noiva precisa se destacar aos olhos de Jesus. Ela precisa ser, que incrível, que diferente, nossa! Porque Jesus, Ele perdoa dos nossos pecados, irmãos. Mas a Bíblia vai dizer que o perdão, ele está condicionado ao arrependimento. Porque não adianta nós fazermos aquela oração automática: Jesus, abençoa minha casa, perdoa os meus pecados, dá o grande livramento, amém. Irmãos, a Bíblia vai dizer que nós não devemos usar palavras repetidas, que isso vai ser de forma vã. A oração nossa precisa ser sincera. Quando você for orar e buscar a presença do Senhor, você tem que entender: nossa, eu estou falando com Jesus. Eu estou indo me dirigir ao Senhor, ao Rei dos Reis. Poxa vida, eu estou aqui nessa terra, mas alguém lá do céu ouvindo a minha oração. Nós conversamos com Deus como se fosse uma pessoa qualquer, como se estivesse cantando o hino nacional. Abençoa, perdoa, amém. Nossa, eu estou orando 10 anos e nunca essa situação muda. A Bíblia vai dizer: pedes e não recebes, porque pedes mal. Não sabe falar com Deus, não sabe se dirigir a Deus. Quando nós vamos ver Jesus nos ensinando a orar pelo Pai Nosso, é como se fosse um modelo ali. Se humilha, pede perdão, glorifica a Deus, pede as coisas que você necessita. Então tem que ter, irmãos, na nossa oração tem que ter humilhação, tem que ter pedido de perdão. Porque se você orar a hora que você acordar e for orar na hora do almoço, nesse intervalo, sem saber, todos nós já pecamos. Vou orar de noite depois de novo. Pecou, se humilha, pede perdão, agradeça. Há motivos para agradecer, há milhões de razões para agradecer a Deus. Deus vai colocar alguém na sua vida como Ruth, que vai te sustentar quando você estiver fraco, que vai orar por você, que vai orar com você, que vai lutar pela sua alma, que não vai deixar você morrer. E se por acaso você já tem esse alguém, seja Ruth na vida dele também. Quando precisar, seja a fortaleza dessa pessoa. Porque aqui às vezes, quem é casado sabe, às vezes um tá forte, cheio da graça, e o outro tá mais cansado, tá mais abatido, aí o outro sustenta. Aí vai ter um momento que vai ser o contrário, o outro já vai estar mais abatido, aí um sustenta. Nós devemos ser assim na vida das pessoas, lutar pelas almas das pessoas. Irmãos, eu vi uma pesquisa e vi que o Brasil tem não sei quantos milhões de crentes. Imagina só se cada um desse crente começasse a lutar igual Ruth por uma alma. Não precisa ser multidão de almas, não. Eu vou lutar, investir por essa alma. Quantas pessoas curadas nós teríamos, quantas almas resgatadas nós teríamos, quanta gente que estava no lamaçal de pecado já teria saído. Uma alma. Eu lembro que cada virada de ano meu esposo fazia um projeto na igreja assim: você vai cuidar dessa alma
por 1 ano. Aí no ano que passava, se a alma ainda não tivesse sido resgatada, a gente lutava por ela de novo e mais uma. Cada ano nós tínhamos uma responsabilidade com uma alma. E até hoje eu levo isso para mim. Eu vou cuidar dessa alma e vou fazer todo o meu possível. Vai visitar, vai orar, vai fazer algo por essa vida. Irmãos, tem gente do nosso lado morrendo porque não encontrou um apoio, não encontrou solução para os seus problemas. E se todas as pessoas soubessem que existe um amor sobrenatural que pode mudar a vida delas, que pode transformar o coração delas, que pode salvar, que pode tirar elas do mais fundo poço. Quantas pessoas, irmãos, poderiam estar aqui? Quantas pessoas estão condenando a sua própria alma por não se sentir amadas, por não se sentir aceitas? Irmãos, o nosso papel de cristão não é vir na igreja e assentar neste banco. Nosso papel de cristão principalmente é cuidar das almas. Eu quero reforçar isso. Não fica carregando na sua mente a salvação individual. É sim, mas não deixe de cuidar das almas do Senhor. Irmãos, às vezes tem alma dentro das nossas famílias, dentro dos nossos lares que estão perecendo. Nós arrumamos, vimos bonitinho, pegamos a nossa Bíblia e vamos adorar a Deus. Que loucura que é essa? A Bíblia vai dizer assim que aquele que não cuida dos seus é pior que o infiel. E para Deus, você pode adorar a Deus todo dia. Deus vai dizer que é como se ele tivesse negado a sua fé. Ou seja, rejeitado. A outra nora de Noemi, ela foi embora. Como que ela sabia que Noemi ia ficar bem? Quantas das vezes nós despedimos das pessoas, deixamos ela embora, em total desespero. Irmãos, e eu compartilho isso com os irmãos, porque Deus tem cobrado isso muito de mim. Vença o que você precisa vencer. Às vezes é o orgulho. Às vezes é pedir perdão para alguém que te feriu ou que você feriu. Às vezes é a sua timidez. Às vezes é seu medo. Vença o que você precisa vencer. Busque a ajuda do Senhor. Mas supere isso e não deixe que isso te impeça de alcançar as almas que o Senhor tem colocado no seu caminho. As vidas que tem passado por você e não tem sentido nada de Deus. Não tem visto nada de Deus. Tem visto uma carta vazia. Mas nessa noite, o Senhor chamou você aqui para dizer que você é uma carta. E não foi o homem que escreveu, foi Ele. E que se você não está representando o Senhor nessa terra, que você comece a partir de hoje. Senhor, eu falhei, mas eu quero ser uma pessoa melhor lá na minha rua. Senhor, eu falhei, mas eu quero ser uma pessoa melhor lá no meu trabalho. Eu quero ser luz lá naquelas trevas. Eu quero ser a diferença lá naquele lugar que está perdido. Se eu sei que lá só tem pessoa difícil, só tem pessoa atribulada, mas eu vou lutar por elas. Talvez o Senhor vai te tocar para levar uma palavra. Talvez o Senhor vai te tocar para chamar e fazer uma oração. Talvez o Senhor vai te tocar pelas madrugadas. Olha, lembra de Ciclano? Lembra de Beltrano? Quantas das vezes, irmãos, que às vezes a gente vai orar, dobrar o joelho para clamar por coisas por nós. Aí Deus começa a te trazer a memória. Maria, João. Ô Senhor, eu preciso tanto disso. Maria, João. E vem vindo o nome, vem vindo pessoas. Olha, Ciclano pediu para orar, Beltrano pediu para orar. Não seja omisso. Hoje a pregação do Senhor para nós é essa. Porque muitas das vezes, irmãos, as pessoas têm uma mania, né? Honra aquela pessoa que está no alto, ou honra alguém que, entre aspas, é superior a ela, mas não sabe honrar os pequeninos. Não sabe honrar aquele que está talvez no seu trabalho, numa posição inferior, talvez na igreja. Mas, irmãos, a coisa mais linda é você saber honrar a Deus. Quando você está honrando o próximo, seja ele quem for, ainda que ele nem mereça, a honra que vem de Deus, ela é maravilhosa. A honra que vem do Senhor é tremenda.
E não pense você que você não tem valor. Ai, mas eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Deus foi lá, escolheu Ruth no meio da lavoura. E eu quero te dizer que não importa onde você esteja, não importa quais sejam as suas limitações, se Deus te escolheu, é porque há algo no seu coração que agrade a Ele. E se Deus te escolheu, Ele pode usar a sua vida para transformar o mundo. Igual foi com Ruth. Através da vida de Ruth, nós somos privilegiados. Jesus veio por nós. O homem não pode pôr limite em você. O homem não pode dizer você é capaz, você não é. Porque o Senhor, Ele te escolheu. O Senhor te separou para uma grande obra e você não vai parar. Você tem um propósito, você está vindo na igreja, tem um propósito, você tem sido chamado, tem um propósito em tudo que você está fazendo. Então entenda que no momento certo, não quando você quiser, não no lugar que você está imaginando, pode ser lá na lavoura, pode ser no trabalho, pode ser em qualquer lugar. Nesse dia o Senhor vai te levantar, nesse dia o Senhor vai te despertar, nesse dia o Senhor vai te usar. Porque Deus, Ele é fiel. Irmãos, muitas das vezes nós dizemos assim: ai, ciclano está fazendo isso, ciclano está fazendo aquilo. Irmãos, quando Deus quer fazer, o homem não pode impedir, não. O homem não pode impedir o agir de Deus. A Bíblia vai dizer: agindo Deus, quem é que impedirá? O homem não vai impedir o agir de Deus na sua vida. O homem não vai impedir as promessas que Deus fez sobre a sua vida. O homem não vai parar o projeto de Deus na sua família, na sua casa. Não importa com qual força ele se levante. Deus é contigo. Seja fiel ao Senhor em toda a sua forma de viver, porque Ele vai te honrar. No momento certo, o Senhor, Ele vai te encontrar. Assim como Deus precisou enviar uma família lá na outra terra, buscar Ruth, trazer ela para o meio do povo de Deus, para dizer: é essa que eu quero. Assim o Senhor te escolheu, olhou para você e disse: é esse que eu quero. Mas Senhor, ele não se enquadra no padrão. É esse que eu quero. Mas entenda que o Senhor não escolheu por condição, por aparência, por status. O Senhor escolheu no coração. Davi era corajoso. Paulo, ele era zeloso. Ele era um homem que perseguia o povo de Deus, mas ele tinha zelo naquilo que ele fazia. Nossa, por que Deus escolheu um homem que perseguia e matava o povo de Deus? Paulo, ele era fiel naquilo que ele acreditava. Ele era zeloso. Deus usou todo esse zelo, todo esse amor para a obra de Deus. Então tudo que você tem de bom, Deus vai usar para a obra dele. E através da sua vida, o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Amém? Quem crê assim diz amém. Quem aqui é carta de Deus? Louvado seja Deus. Eu sou carta de Deus. Se coloque de pé nessa noite.